Comunicação Educadora, um programa que é sempre um apoio importante da agência Premium, amigo Eduardo Kasnock. Agradeço imensamente pela sua audiência, pela sua participação, através do site www.educadora1480.com.br. Também a sua sugestão, a sua pergunta, a sua mensagem, o seu recado, através do telefone 3522-1340 e o site adilsonmachado.net.br. Temos na segunda-feira próxima, em Santana, Cruz Machado, uma palestra importante sobre comunicação, sobre oratória. Um grande abraço a todos de Cruz Machado, do belo distrito de Santana, muitas amigas, muitos amigos lá. Estaremos passando momentos agradáveis, um bate-papo sobre a comunicação. E em andamento o curso de oratória na Ordem dos Advogados do Brasil. Quero transmitir o meu agradecimento ao SESI Senai IEL de União da Vitória, Paraná, através do gerente de unidade Eximar Santos, cuja parceria com a OAB Subseção de União da Vitória, através do Dr. Lauri Furlan Fagundes, estamos realizando uma etapa importante, que já é a segunda etapa do curso de oratória. A primeira foi o curso básico e agora com filmagem dos cursistas, treinamento de participação em solenidade, também entrevistas em rádio e TV. Um grande abraço à OAB. E agora no mês de abril estarei em Curitiba, na ESA, Escola Superior de Advocacia, através da doutora Rogéria Dotti. Então quero fazer um agradecimento especial também à OAB do Paraná e específico ao Dr. Lauri, da Subseção de União, pelo apoio e pelo incentivo para que a gente possa fazer esse trabalho lá em Curitiba. Hoje temos a grande satisfação de contar com a presença ilustre da professora Maria Aldair de Carvalho, carinhosamente conhecida como professora Alda. Ela que é professora da língua portuguesa, também vereadora em Porto União, Santa Catarina. A sua formatura no curso de Direito, ela vai falar daqui a pouco. Então, a advogada também, doutora Maria Aldair. Seja bem-vinda e que bom que nós temos para conversar com uma ilustre pessoa, representante das lideranças, não só de Porto União, mas de toda a região do Planalto Norte, podemos dizer Santa Catarina e o Paraná também. Seja bem-vinda. Bom dia, Adilson. Bom dia às pessoas que nos acompanham neste momento. É sempre um prazer estar conversando com você, estarmos na Rádio Educadora, que sempre está levando a comunicação às pessoas da nossa cidade, da nossa região. E, claro, uma responsabilidade grande, né, Adilson, se tratando de comunicação e com a pessoa que você é. Isso é um prazer para nós nesse momento. Então, muito obrigado, e a gente vai já conversar inicialmente sobre a questão de ser professora de língua portuguesa, que também é uma responsabilidade imensa. Somos colegas da área. Primeiro, um breve histórico aí, a sua trajetória na carreira do magistério. Fique à vontade para falar. Pois bem, a educação, como sempre digo, é a base para a nossa sociedade. Eu comecei a carreira já acompanhando os passos da minha mãe. Minha mãe era professora e nós então, eu e minha irmã, acabamos seguindo a área da educação. Fiz letras, né, português e inglês. Saí de um ensino médio que eu fiz contabilidade, completamente oposto, né? Tratava com os cálculos, né? Com a matemática, com os números, mas acabei indo para a área de letras porque era uma área que eu me identificava bastante, gostava bastante do tempo de colégio e também por causa do inglês. E acabamos fazendo, né, o curso de letras aqui na FAF, com conceituados professores, né, referência para nós, como a professora Faena, a gente não esquece que foi uma professora que nos deu um exemplo muito bom, né, a ser seguido, e nos fez com que estudássemos, com que cultuássemos a língua portuguesa. E nós fomos fazendo concurso, fizemos a faculdade, fiz especialização também aqui na FAF, na área da língua portuguesa, e fiz concurso no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, e passei a dar aulas, né,
de português, inglês. Hoje estou no Pedro Stelmalchuk, aqui no Paraná, com língua portuguesa, e dou aula de inglês no Colégio Germano Wagenfür, em Santa Catarina. Muito bem. E a professora Alda mencionou a professora Faena, que já esteve aqui também com a gente, conversando, participando do Comunicação Educadora. A gente tem o maior respeito pela professora Faena, que realmente é uma referência para todos os professores de língua portuguesa. Ao mesmo tempo, a querida FAF, que eu tive a honra de também ser acadêmico, me formei lá. E hoje a professora Alda, como vê o ensino público e ao mesmo tempo a oportunidade que as pessoas têm de se formarem professores, particularmente na língua portuguesa? Há muita procura por essa disciplina, por essa formação? O nosso ensino público, né, Gilson, ele está passando por algumas fases e necessariamente não é aquilo que ainda se espera, né, na educação. Nós temos aí na questão, nossa região é muito bem atendida, muito bem servida graças à FAF, né, que nós temos aí a faculdade que dá uma boa formação, uma excelente formação. Mas nós temos aí em outras regiões, e nós sabemos bem, que existe uma falta muito grande de professores, que existe uma falta muito grande na própria formação. Nós sabemos que em muitas situações, em muitos casos, nós temos pessoas atuando na educação, mas que não são da área de educação. Então, nós precisamos ainda, ao longo do tempo, espalhar essa educação por todo o país. Nossa região é agradecida, com certeza é agraciada, porque temos um ponto de referência, uma faculdade que forma, e forma bem, uma faculdade bem conceituada. Então, isso favorece muito a nossa região. Agora, em termos de educação pública, em termos de país, nós ainda precisamos muito. Ainda precisamos alavancar, isso precisa sair do papel, sair dos discursos e efetivamente acontecer. Então, nós temos aí algumas situações delicadas em termos de formação de professores. Nós sabemos que em outras profissões não entra alguém que não esteja formado para atuar. Mas em sala de aula, muitas vezes, entra sim. Então, isso é algo bastante preocupante e que, por vezes, acaba comprometendo o ensino. Exatamente. Então, a gente aproveita para fazer um comentário em relação à Uniuv, que também atua aqui na região. Não é especificamente a formação de professores, outros cursos, mas recentemente, até através da professora Faena Urbachuk, soube que vão fazer agora um treinamento especial, um encontro em finais de semana para os professores novos que foram contratados, principalmente para a área de engenharia, que têm o conhecimento, mas que vão ter um aperfeiçoamento, principalmente na parte didática. E isso é importante que as instituições superiores se preocupem com esse detalhe. E no caso da FAF, que é realmente um celeiro de professores, muitas pessoas de várias regiões vêm aqui buscar a sua formação, mas que realmente, falamos em termos de Brasil, é necessário um maior investimento. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, porque é uma polêmica. Educação é considerado gasto? Deveria ser investimento? A educação, na sua opinião, é gasto ou investimento? Na verdade, os olhos que veem, né? Mas, a meu ver, é investimento. É investimento porque nós vamos evitar outros gastos que nós temos em função da ausência da educação, né? Então, a educação, na verdade, ela é investimento. É um investimento necessário, é um investimento que vai evitar gastos exorbitantes, desgastes exorbitantes para toda uma sociedade pela ausência dessa educação. Nós sabemos que muitos dos problemas que temos, essa nossa geração que está aí, temos situações na questão de conflitos familiares, a questão de drogas, a questão da falta de oportunidade, nem sempre é causada pelos indivíduos, mas por um sistema que acabou não oportunizando, né,
essa educação completa e necessária. Ainda ontem, num encontro, nós conversávamos com o Percy Stork e naquele momento falávamos da questão da nossa educação, da questão do respeito que tínhamos pelo nosso país, do respeito que tínhamos pelos nossos hinos, do respeito que tínhamos pelos professores. Isso tudo, ao longo do tempo, foi se perdendo. E nós percebemos que é preciso fazer um resgate. E esse resgate só se dará através de uma educação comprometida. Uma educação que vá se propagando desde a base, lá do jardim, que venha vindo e que nós possamos transformar. Porque nós estamos passando por um momento e não adianta fecharmos os olhos. Nós temos bastante situações complicadas dentro das escolas em função de um sistema que foi aliviando a questão educacional. E isso em função de estatísticas, em função de números e, obviamente, basicamente por causa de verbas. Sim. Tem que mostrar resultados para se ter um retorno econômico. Mas esse resultado, se for colocado a educação como tem que ser, não será alcançado. Porque há algum tempo se deixou de trabalhar muito bem isso. Ok, importante a sua fala. E dentro dessa linha da educação, particularmente na sala de aula, quais as principais diferenças com o passar do tempo, desde o seu início, sendo professora, e agora, na sala de aula, qual a necessidade da comunicação? Exige mais por parte dos alunos, do próprio professor? Houve muita mudança. Qual que é o desafio de ser professor hoje? Com certeza, Dilson. Existe uma mudança bastante considerável, existe uma necessidade, como você remeteu há pouco, a questão didática, a formação do professor, o acompanhamento dos tempos, e a comunicação é extremamente importante, dado que em alguns momentos você deve se comunicar de uma forma, em outros momentos outra forma, com alguns alunos um sistema, com outros alunos, então você tem que se adequar às situações, e a comunicação vai permear todo esse conjunto, né? Alguns alunos você basta olhar e está comunicado, outros você precisa conversar mais próximo, outros você precisa conversar de uma maneira mais suave, outros você já tem que ser mais firme. Tudo depende de um contexto, mas, no geral, os nossos alunos estão, usaria a expressão, bastante soltos, à vontade. Eles não trazem mais de casa uma educação que respalde dentro da sala de aula. Isso não é geral, mas é uma constante. Em cada sala você tem uma situação. Felizmente, dado aí os anos que a gente tem de escola, até a questão de você se remeter a quando você era estudante. Então, isso acaba facilitando. Eu tenho uma certa facilidade em me comunicar, em me entender com os meus alunos, especialmente a Escola Germano Wagenfir, que eu trabalho há mais de 20 anos, fui diretora naquela escola também. Então, nós temos uma comunicação muito boa com os alunos, nós temos uma acessibilidade a eles. E eles pedem do professor, esse entendimento. Eu tenho que ser tratado desse jeito, o outro tem que ser daquele jeito. Então, o professor acaba tendo que ser versátil. Sim. E mais do que se comunicar, o professor tem que ter um convívio, né, bastante grande e acessível a essa geração, para que aconteça a educação, para que aconteça o ensino e para que se evite muito dos conflitos que nós temos dentro das escolas, nas salas de aula e que acabam na direção e muitas vezes com o conselho tutelar, etc. Mas nós sabemos que existem casos difíceis, né, e que é uma falta de base que acompanha essas crianças, adolescentes, e casos graves, né? Por outro lado, nós temos, graças a Deus, um certo equilíbrio, porque também não dá para dizer que
conflito dia e noite, né, na escola. Temos sim, eu costumo dizer que temos situações conflituosas, temos situações difíceis na educação, mas que felizmente temos muito ainda de coisas boas, e é o que faz buscarmos cada vez mais, que faz com que trabalhemos cada vez mais e até em outros ramos buscando qualidade para a educação. Ok, e a gente sabe que um professor marca a vida de um aluno por muito tempo, podemos dizer até para sempre, porque é sempre referência, né? E no seu caso é uma referência para os alunos, para a comunidade, uma pessoa respeitada, tanto é que foi eleita vereadora em Porto União, e aí a gente já vai falar também dessa questão, o desafio de entrar no setor político e também ser vereadora, porque a gente percebe pela listagem das câmaras de vereadores a presença ainda menor do público feminino. Por isso, qual foi o desafio de ser candidata, de ser eleita e agora exercendo o seu mandato? Realmente é um desafio bastante grande, Edilson, porque a própria história mostra que o caminho para a mulher não tem sido muito fácil, especificamente num campo em que a maioria esmagadora é masculina. Mas eu não atribuo essa situação, digamos, ao público masculino. Essa situação é uma situação histórica, né, que vem de um contexto, mas que precisa muito da vontade, da predisposição, da coragem da mulher também, de querer, né, estar nesse setor, de querer trabalhar politicamente. Nós temos na nossa região, juntarmos Porto União e União da Vitória, tenho só eu como vereadora mulher, os demais são todos homens. Foi um desafio grande, a campanha não é fácil, você se faz graças a um histórico, né, de trabalho, de responsabilidade, de comprometimento com a comunidade, um trabalho que tem sido feito há anos. Então, nesse momento da eleição, foi efetivado um resultado, mas não foi chegado de momento, caiu de paraquedas na política. Então, foi uma construção ao longo do tempo e se consumou na questão eleitoral. Difícil, sim, não é fácil chegar, são muitos concorrentes, nós temos em Porto União quase 100 candidatos, né? Nós temos aí 30% de vagas nos partidos que são para as mulheres. Às vezes temos dificuldades, inclusive, para fechar esse número. A política costuma ser batida, né? Política isso, política aquilo, aquilo outro. Talvez isso acabe por impedir alguns de virem. Mas quem faz a política é você, né? Cada um busca um rumo, cada um busca uma forma, e como eu disse na época em que eu estava me candidatando, minha família disse: nós te apoiamos, você vá, você faça tudo o que pode ser feito, dentro do que é legal, do que é moral. Então você pode vir para a política sim, a sociedade sabe discernir, a sociedade sabe quem é o bom político, quem não é o bom político, e nós temos a possibilidade de estarmos sim. E as mulheres, eu até nesse momento aproveito aqui esse espaço para dizer que temos eleição para o ano que vem, que até outubro nós temos que estar, né, com as nossas nominatas organizadas, e que as mulheres venham participar. Não é um espaço estritamente masculino, é um espaço democrático. E na Câmara de Vereadores de Porto União, da qual eu faço parte, eu elogio os meus pares, porque nós temos lá um trabalho de vereadores. Lá nós não observamos se é masculino ou feminino, é um trabalho de vereadores. E eles têm sido bastante sinceros nisso, têm tido bastante respaldo, sido ouvida. Então, se você tem um trabalho, se você tem personalidade, se você quer, você faz. Muito bem. Importante suas falas nesse sentido também, e reflete o seu trabalho. Realmente
eleição, dizem os experientes analisadores políticos, que é tempo de colheita. No caso, a pessoa colhe os frutos de todo um trabalho, de toda a vida. Digamos, não se ganha eleição de uma hora para outra. Como a professora Alda falou, é uma construção, é um fruto do trabalho desenvolvido. E reflete bem na sua eleição que a população aceitou, concordou e aprovou o seu trabalho, sendo professora, sua participação na sociedade e agora também sendo muito elogiada na atuação política. Então, quais são os caminhos daqui para frente da vereadora da política Maria Aldair? Os caminhos, nós ainda temos muito trabalho pela frente, Adilson. Nós temos muitos projetos ainda a desenvolver. E, claro, temos eleição no ano que vem. Eu me sinto muito bem, me sinto muito à vontade na política. Gosto do que faço, gosto de estar com a população, gosto de estar trabalhando, buscando. Nada é mais prazeroso do que você fazer uma viagem, trazer recursos e esses recursos estarem sendo bem aplicados, estarem servindo à comunidade. Um dos últimos recursos que estive buscando foi para um calçamento e esse setor de obras é um setor muito caro, foi um calçamento que busquei para o entorno, no bairro São Pedro, da escola Germano Wagenfir. Nós tínhamos ali onde seria o passeio, que as pessoas chamam de calçada, barro, pedra, grama, então dificultando mais ainda a circulação das crianças, dos veículos e a questão de segurança. E, graças a Deus, conseguimos verba junto ao gabinete do nosso deputado e lá está feito aquele calçamento. Então, nada melhor do que você estar trabalhando e conquistando seus objetivos e que não são para você, é para um conjunto, é para um contexto. Então, eu pretendo sim continuar na política, temos eleição no que vem, devo concorrer novamente em alguma das funções, seja vereador, seja possibilidades de construção de majoritária, mas deverei estar sim buscando uma nova eleição em 2016. Com certeza, muito importante, porque é também uma forma de avaliar o seu trabalho, sendo atualmente vereadora, e a população merece que seja colocado o seu nome à disposição e com certeza terá sucesso. E também, falando agora de um outro caminho seguido pela professora Alda, que é o caminho do direito, já concluído o seu curso, em breve teremos a formatura. Vamos falar um pouco da futura advogada Maria Aldair. Então, Adilson, sabe que a gente sempre está vendo lá na frente, E nós já temos aí uma boa caminhada na educação, mas há algum tempo nós estamos buscando nossos direitos assegurados pelo tempo de serviço. E a área do direito é uma área assim, que sempre me encantou bastante. E alguns anos atrás eu tinha algumas opções e um espaço livre à noite. Não eram todas as noites, mas eu tinha espaço. E aí fui para a UNC, fui fazer direito, fiz o curso muito bom, além de ser algo para você enquanto cidadão, um conhecimento extraordinário, nas questões dos direitos e dos deveres também, uma oportunidade profissional. Então, nós conseguimos concluir o curso, foi 2 anos a mais do que o tempo regular, porque eu tinha noites que tinha que estar na escola, outra noite já no ano anterior na Câmara, então não eram todas as noites. E algumas disciplinas se ia deixando até depois fechar o tempo. Então, fiz minha faculdade de Direito na UNC e nós temos a formatura agora, dia 18 de abril. Graças a Deus é mais uma etapa vencida. Temos muito para fazer nessa caminhada. Preciso, com certeza, me aprofundar nos estudos. Pretendo sim fazer OAB, pretendo sim concluir, porque, a meu ver, tudo tem um ponto. E o curso de Direito, para mim, não é só o bacharelado. Para mim, a meu ver, eu tenho que fazer OAB, eu tenho que ter carteirinha de advogado, e então farei isso. Que bom, já de antemão nós a parabenizamos.
pela sua formatura no curso de Direito da UNC. Aproveitamos para transmitir um grande abraço a todos daquela importante instituição, em particular Dr. Marcelo José Boldori, que é o coordenador atual, e também parabenizar pelo seu belo trabalho na educação, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná, e o trabalho que bem desempenha na Câmara de Vereadores de Porto União. Para encerrarmos o nosso bate-papo, já deixo o convite para que mais vezes venha, porque é uma conversa agradável e com certeza uma grande audiência. Mas vamos deixar o seu recado, a sua despedida e ao mesmo tempo sua mensagem sobre comunicação. Obrigada, Gilson. Eu que agradeço esse espaço. A comunicação essencial, né, para a nossa população, para nosso dia a dia entre as pessoas. Aliás, a comunicação trouxe toda essa modernidade, né, trouxe toda essa possibilidade, né, de entendimento entre os povos. Porque se não fosse a comunicação, nós não teríamos esse acesso tão grande que temos entre as pessoas. Eu quero agradecer esse espaço, dizer para você que é sempre um prazer estar tendo essa oportunidade de me comunicar, de conversar com as pessoas que nos acompanham e um programa tão conceituado quanto o teu. Eu agradeço você, agradeço a Rádio Educadora e muito obrigada. Isso mesmo, a gente agradece imensamente a participação da professora, vereadora e futura advogada Maria Aldair de Carvalho, carinhosamente conhecida como professora Alda. Parabenizamos mais uma vez, através dela, todas as mulheres, porque são guerreiras, são batalhadoras, dão um exemplo para a sociedade, exercem sua cidadania e merecem todos os espaços possíveis. E a Maria Aldair é uma excelente representante de todas essas lutas. Por isso, foi uma honra poder entrevistá-la. Quero agradecer também ao nosso amigo Eduardo Kasnock, da Agência Prêmio, sempre atencioso, apoiando tecnicamente, sugerindo importantes atividades no nosso programa. Rádio Educadora, toda a equipe, colaboradores, a direção, e especialmente a você, que sempre nos apoia, nos acompanha através da sua importante audiência. Agora, nesse momento, encerramos mais um Comunicação Educadora.